Bom, e hoje em Goiânia, um simpósio vai reunir médicos e pacientes especialistas em demência de Alzheimer, mais conhecida, como Alzheimer. Esse é o tema do nosso Bom Dia Responde de hoje. Você de casa pode participar pelos nossos canais e-mail, QVT e WhatsApp. Eu já vou aqui para a nossa salinha de entrevistas receber o nosso convidado, Dr. Richard Arruda de Souza, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia Goiás. Desde que a gente anunciou o tema, já começaram a chegar várias participações, principalmente casos em que as pessoas estão preocupadas com os sintomas. E eu já vou pedir para o senhor começar logo explicando para a gente quais são os primeiros sinais da demência de Alzheimer. Bom, é interessante que as pessoas realmente se preocupem com isso, porque é uma doença de muito difícil diagnóstico, principalmente no início, né? O principal sintoma realmente é a perda de memória. Então, esse é o primeiro sintoma, só que é uma doença de longa projeção. É uma doença que ela evolui ao longo do tempo. Pequenos esquecimentos ou já Sim, começa assim com pequenos gravidade? esquecimentos, só que muitas vezes pequenos esquecimentos são também normais na pessoa mais idosa. Então, existe uma lentificação do pensamento que muitas vezes pode dificultar um pouco, só que isso vai progredindo, né? Então, nem todo aquele que teve um lapso de memória realmente tem Alzheimer, né? Vamos ver duas histórias aqui para o senhor ajudar o pessoal. A Lívia Alves, lá de Paraúna, o avô, conta só uma história antiga e a mesma coisa ele contou hoje, conta amanhã, conta no outro dia, tem 85 anos. E a Elda de Anápolis, o pai tem 86 anos, está esquecendo as coisas com muita facilidade, repetindo várias vezes uma coisa que ele já tinha falado e depois ele começa a chorar. Isso. Tanto a Elda quanto a Lívia querem saber se isso é sintoma para de as Alzheimer. duas, então. O sintoma é bem relevante e realmente é assim que a doença começa, né? Geralmente ela abre com esse sintoma de perda de memória e de repetição. Com a progressão do caso, a maioria das vezes vai tendo outros sintomas, como alterações comportamentais, alterações na linguagem. Ele começa a não conseguir fazer as coisas que fazia antes. Principalmente, eu vou dar um exemplo, passava o café, ele começa a se perder, não consegue fazer as coisas, Então é uma doença de longa projeção, E ela acontece durante anos, A média que a gente tem é 8, 10 anos. Não tem cura. Então, não tem cura, mas a gente consegue sim melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Nós estamos falando de pessoas idosas, Como você bem falou, 80 anos 85, ou mais. Isso. Então, assim, é uma doença que antes dos 60 ela é muito rara. 1% da população vai ter, certo? Agora, depois dos 60, a cada 5 anos ela dobra em número. Pessoas de 80, 85, 30, 35% das pessoas terão uma doença de Alzheimer, em alguma fase da doença, leve, moderada ou até mesmo grave. Doutor Richard, vamos continuar nesse assunto, porque tem muitas participações e ainda muito a se falar sobre isso. O pessoal de casa participando, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso, Anderson. É isso aí, viu? Muitas dúvidas mesmo para todo mundo, então fique atento.